Olá, meu nome é Eduardo Brisda e no vídeo de hoje a gente vai falar de 15 motivos para você utilizar o Spike Prime na FLL. Mas antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar os amigos e comentar aqui embaixo qualquer coisa sobre o vídeo. Então, vamos lá! O primeiro motivo para você utilizar o Spike Prime na FLL é o Scratch 3.0, que é o formato, a linguagem que a gente programa o Spike. E por quê? Porque o Scratch 3.0, a programação, a linguagem dela é vertical e é muito semelhante com as programações na realidade, programações em texto realmente. Então a sua utilização, a sua abordagem é muito mais prática e muito mais parecida com a realidade de robôs realmente grandes. Outro motivo que também tem a ver com o lado do software e de programação é o aprimoramento da utilização dos motores. Porque agora existem diversas ferramentas, diversos utensílios na programação para você utilizar o seu motor. Então, diversas que eles chamam de features, que antes, por exemplo, no EV3, não tem tantas colocações e abordagens que você pode dar para os seus motores. E no Spike Prime você consegue ter um leque de habilidades, um leque de performances que você utiliza o motor muito maior. O terceiro motivo é um dos meus preferidos, que é o sensor de força. No Spike Prime agora veio um aprimoramento do sensor de toque, que agora, além de ele ver a posição de apertar e não apertar, ele vê também a intensidade de força. Então você consegue fazer diversas programações, diversas abordagens muito melhores do que você poderia fazer, por exemplo, com um sensor de toque comum do EV3, do NXT ou de qualquer outra plataforma de Lego. Então você consegue ter um leque de possibilidades, por exemplo, você bater na parede com uma intensidade específica e o sensor de força ele consegue medir de 0 a 10 newtons. Tem uma faixa de valores, uma faixa de intensidades muito maior. O quarto motivo é o Hub, é basicamente o controlador, o cérebro do nosso Spike Prime. E por quê? Primeiro, ele é muito menor, então você consegue compactar ele muito mais no seu robô, além de que o formato dele é retangular, então facilita muito mais o encaixe, a conexão e a utilização dele. A tela dele é muito mais intuitiva, porque ele utiliza uma matriz de LED e várias plataformas de robótica também estão indo para essa vertente, que é um pouco mais intuitiva do que, por exemplo, uma tela LCD, porque a matriz de LED é muito mais intuitiva, é muito mais amigável, seja para crianças pequenas quanto para crianças maiores que forem utilizar o Spike. E além disso, o Hub contém um giroscópio interno. Então agora você não precisa utilizar um sensor de giroscópio numa porta específica, porque agora o giroscópio está acoplado ao Hub. E outro aspecto muito interessante que também tem a ver com o giroscópio é que agora o giroscópio não tem fita. E ele é muito melhor do que, por exemplo, o giroscópio da V3. E, além disso, ele tem o eixo em todos os lados. Ele tem 6 eixos de liberdade, de movimentação. Então você consegue aprimorar e utilizar essa ferramenta muito melhor. E o quinto motivo é que os sensores do Spike são muito mais quadrados e menores. Então você consegue fazer uma conexão deles muito melhor e em lugares apertados que outros sensores não caberiam, o sensor do Spike consegue caber, porque ele é muito menor e muito mais compacto. Então a partir disso você também consegue fazer robôs e estruturas muito menores. E o sexto motivo, assim como os sensores, os motores também têm um formato quadrado, como você pode ver aqui. Ele é todo quadrado, o que facilita bastante o encaixe dele. E é diferente, por exemplo, dos motores de outras plataformas de Lego, que não tem esse formato quadrado, que normalmente eles têm um formato não uniforme, o que dificulta muito o encaixe de algumas peças. Por exemplo, frames são muito mais difíceis de você encaixar nos motores do NXT. Você conectar os motores do EV3 também tem essa dificuldade por conta do formato não uniforme, enquanto o Spike, tanto os motores médios quanto grande, tem esse formato quadrado, que facilita muito mais o encaixe e deixa a estrutura muito mais rígida. E o sétimo motivo é que agora as portas do Spike eles são de entrada e saída. Então, diferente do EV3 e do NXT, em que eles têm portas específicas para entradas e saídas, portas específicas para sensores e motores, o Spike, o Hub do Spike não tem isso. Então você pode conectar seja o seu motor, seja o seu sensor, em qualquer porta. E ele tem 6 portas. E por que isso é muito bom?
Porque muitas vezes você não utiliza as 8 portas do EV3. Você pode utilizar as 4 portas dos motores e 2 dos sensores. Ou você quer utilizar 5 motores, mas você não tem 5 entradas. No caso do Hub, você pode adaptar isso, fazer um robô, por exemplo, com 5 motores, utilizar 5 sensores, 4 sensores ou o que for. Então é uma abordagem muito melhor, porque deixa mais prático e mais flexível a utilização tanto dos sensores quanto dos motores para quem estiver utilizando ele. O 8º motivo é uma pecinha chamada clipe de cabo, que é muito útil. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabia identificar os cabos. Por exemplo, isso é o que acontece muito na FLL, na competição, trocas de cabos, enquanto o clipe do Spike você consegue determinar melhor cada cabo. E outro aspecto, por que não poderia utilizar, por exemplo, o elástico? O elástico também é uma alternativa muito boa, mas a diferença desse clipe ele é específico para o Spike, para o cabo dele, e além disso você consegue fixar o seu cabo muito melhor do que, por exemplo, um elástico, que normalmente fica uma chuquinha no seu robô e ele parece todo empenado assim de cabos. Enquanto com esse clipe a arrumação dos cabos fica muito melhor e muito mais visível. O 9º motivo são os frames maiores. Eu vou mostrar aqui todos os tipos de frames. O Spike, ele tem 3 tipos de frames diferentes. Esse aqui preto, que é o mesmo, por exemplo, que a gente costuma utilizar no EV3. Esse aqui maior e esse aqui maior. E aí você pode perguntar, Brígida, por que eu preciso necessariamente... Porque o frame é uma boa utilização para o Spike. Eu não poderia, por exemplo, utilizar para o EV3, para o NXT. Tem um ponto aí. A questão é que esses frames eles foram moldados para o tamanho do Spike. Então, você consegue utilizar bem essas peças para você conectar o seu Spike, seja nos motores ou em outras estruturas, muito mais fáceis. E tanto o tamanho do Spike quanto dos motores e sensores, eles são diferentes e não são iguais, por exemplo, do EV3 ou do NXT. Então não necessariamente a abordagem que você daria para esses frames em outras plataformas, seja o EV3 ou o NXT, provavelmente não vai ser igual ao Spike e não vai ser tão boa. E finalmente chegamos ao 10º motivo, que já falei 10 motivos, 9 motivos na verdade, muito úteis e que já é uma boa razão para você poder utilizar o Spike na FLL. E antes disso, antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar os amigos para eles também saberem esses 15 motivos para utilizar o Spike na FLL e comenta aqui embaixo algum outro motivo que você acha que o Spike pode ter ou até algum defeito. Então, vamos lá. E o 10º motivo é a peça biscoito. Uma peça que veio com o Spike, que é essa aqui. E ela é muito útil para o Spike e entra na mesma razão do frame. Brígida, eu poderia utilizar o biscoito para uma outra plataforma, seja o EV3 ou o NXT? Pode, mas essa peça é muito útil porque ela também é pensada nos encaixes dos motores do Spike. Então você consegue conectar elas muito melhor neles do que em outras plataformas e tanto para outras estruturas. E qual a vantagem do biscoito? A vantagem é que essa peça você consegue conectar de uma forma muito mais simples em diversos eixos e deixar sua estrutura muito mais rígida e muito mais resistente, sem necessariamente você utilizar tantas peças. E o 11º motivo é um dos meus preferidos, que é você conseguir fazer robôs mais retos. Porque o que acontece? Em outras plataformas, como por exemplo o EV3, sempre é muito difícil você deixar o seu robô totalmente reto e deixar ele realmente na horizontal. Ele sempre tem um certo desnível, seja para frente ou para trás, por conta tanto dos motores quanto do EV3 não serem totalmente simétricos e uniformes, e sim um pouco confusos. Enquanto todas as estruturas do Spike eles são retas e compactas. Então você consegue deixar o seu robô muito mais reto do que deixar ele de uma certa forma um pouco mais horizontal. E o 12º motivo é a abertura dos motores. Os motores, eles têm uma abertura aqui que facilita de você encaixar as peças. Porque o que acontece? Muitas vezes você utilizava o seu motor e ia encaixar alguma parte aqui atrás e acabava que ela encostava no cabo e a estrutura não ficava bem presa.
no Spike, nos motores do Spike, eles colocaram essa abertura, o que facilita você virar o seu cabo e não forçar a peça. Então, por exemplo, essa peça aqui está fixando os meus motores médios, meus motores de locomoção. E eu consigo fixar ela sem os cabos estarem pressionando essa peça para sair. Então a estrutura fica muito mais rígida e facilita muito mais as conexões no robô. E o 13º motivo, eu já meio que falei aqui nesses outros motivos, que é você fazer um robô muito menor. Então aqui eu vou mostrar uma diferença de tamanho entre o EV3 e o Spike. A diferença é gigantesca. Você consegue fazer robôs muito menores, seja em comprimento, largura e altura, com muito menos peça. Então isso é uma vantagem, o tamanho dele é muito menor e você consegue compactar mais as peças. Por exemplo, aqui eu conectei o hub, o Spike, diretamente nos motores, enquanto no EV3 eu não consigo fazer isso tão facilmente. Eu tenho que colocar um frame aqui para prender o meu EV3. E no caso do Spike, eu tenho essa possibilidade de prender ele diretamente no hub, de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil. E o 14º motivo é que você consegue fazer robôs tanto menores quanto também com menos peças. Isso é muito importante, principalmente na FLL, no design do robô, que uma das categorias do robô é você utilizar poucas peças, você otimizar o uso das peças. Então, por exemplo, aqui tem um robô super rígido que eu utilizei muitas poucas peças. Eu utilizei basicamente os motores, conectei eles diretamente no hub do Spike, prendi aqui a roda de apoio, coloquei o motor aqui diretamente no hub e é isso. Eu não tive que utilizar tantas peças, tantos frames, tantas rodas para conseguir estruturar o robô. Então eu consigo utilizar e otimizar o uso das peças muito mais facilmente e muito melhor. E chegamos finalmente ao último motivo. Ufa, tantos motivos. O último motivo é que o Spike você consegue programar em Python. O EV3 você também consegue, mas o Python no Spike ele já foi pensado propriamente. Então a utilidade do Python para o Spike é muito mais fácil, muito mais simples e direta do que outras plataformas. Além de que o alcance de tutoriais e guias para você utilizar o Python no Spike é muito mais fácil e muito mais intuitivo e acessível do que em outras plataformas, seja o EV3 ou o NXT. Então, esses são os motivos para você utilizar o Spike Prime na FLL e eu vejo você no próximo vídeo.